Já percebeu que quanto mais você persegue algo, mais ele foge? Pense em uma criança tentando pegar um reflexo na parede, projetado por um objeto brilhante. Não importa o quão rápido eles se movam ou o quão ferozmente eles tentem agarrar, aquele brilho provocante sempre dança fora de alcance. A busca sincera da criança, em vez de aproximá-la de seu objetivo, parece afastá-lo ainda mais. Essa observação, embora pareça simples, revela uma verdade profunda sobre grandes buscas da vida. E se nossa busca intensa for justamente o que mantém nossos desejos sempre fora de alcance. O desejo é uma coisa curiosa. Nos dizem desde jovens para definir um objetivo, persegui-lo com vigor e nunca desistir. Elogia a incansável perseguição de sonhos, destacando frequentemente as histórias de indivíduos que sacrificaram tudo, que trabalharam incansavelmente e que nunca aceitaram um não como resposta. Embora determinação e perseverança sejam traços nobres, existe um lado oculto e paradoxal no desejo, raramente discutido. Imagine por um instante a incrível vista de um garanhão selvagem vagando livre nas planícies. Seu poder, beleza e graça são palpáveis. Um cowboy vê a criatura magnífica e decide que precisa tê-la. Ele persegue o garanhão, tenta laçá-lo, encurralá-lo, até mesmo assustá-lo para a submissão. Quanto mais ele persegue, mais o garanhão escapa, e sua liberdade se destaca diante do cativeiro. Se o cowboy apenas sentasse e admirasse o garanhão de longe sem tentar capturá-lo, o cavalo poderia se aproximar por curiosidade. Esta é a essência da lei inversa, conceito filosófico que indica que quanto mais buscamos algo, mais ele costuma nos escapar. A lei do esforço reverso diz que, ao forçar demais, nossos esforços podem se voltar contra nós. E embora possa parecer contraintuitivo em um mundo que frequentemente grita, empurre mais forte, deseje mais, não pare. Essa ideia não é nova. Ela foi sussurrada em escrituras antigas, pintada em arte e até mesmo observada cientificamente em nossa própria psicologia. O conceito também pode lembrar uma borracha. Quando você puxa uma extremidade, a outra se afasta. Quanto mais forte você puxa, mais longe ela vai. Quando você libera a atenção, ela retorna à forma original. Desejos, sonhos e paz de espírito funcionam de forma semelhante. A tensão que criamos, a pressão que colocamos sobre nós mesmos, muitas vezes os afasta ainda mais. Então, de onde surgiu essa ideia? Por que em um mundo que busca sempre mais, o conceito de menos é mais é tão inovador? Alan Watts, filósofo britânico, foi fundamental para a compreensão moderna da lei inversa ao popularizar a filosofia oriental no Ocidente. Watts costumava comentar sobre as contradições dos nossos desejos. Ele notou que, ao buscarmos obsessivamente segurança, compreensão e posse, frequentemente causamos nossa própria insatisfação. Mas ele não foi o único a perceber isso. Este princípio, embora nomeado e articulado por Watts de uma maneira particular, tem raízes profundas em várias tradições filosóficas e espirituais, desde o Wu Wei do taoísmo até as configurações do budismo sobre o desapego. Em essência, a lei inversa nos pede para repensar nossa relação com o desejo. Ele não defende uma vida sem sonhos ou ambição. Em vez disso, ele nos convida a perseguir com consciência, com entendimento e, mais importante, sem o desespero que transforma sonhos em fardos. Perceber que segurar forte demais faz as coisas escaparem de nossas mãos. Nas sessões subsequentes, vamos nos aprofundar mais nesse fascinante paradoxo, explorando suas origens, implicações e como ele se manifesta em nossas vidas diárias. Por agora, no entanto, deixo você com um pensamento. E se, na sua busca pela vida que deseja, o próprio ato de parar, observar e deixar ir for a chave para ter tudo?
Ao explorar a história, vemos que a lei inversa surgiu em várias culturas e épocas, cada uma com sua versão, mas todas com essência semelhante. Para realmente compreender a profundidade deste conceito, é vital voltar no tempo e entender suas variadas raízes. Muito antes dos tempos modernos, as filosofias orientais, particularmente o taoísmo e o budismo, enfatizavam a beleza do desapego e a arte de deixar as coisas serem. O conceito taoísta de Wu Wei, traduzido como não ação ou não fazer, propõe agir sem esforço, seguindo o fluxo natural das coisas em vez de resistir a ele. A ideia não é ser passivo, mas se envolver com a vida sem forçar resultados. Um rio não se esforça nem empurra, apenas flui, contornando obstáculos e nutrindo tudo em seu caminho. O budismo, por sua vez, explora a natureza do desejo e o sofrimento que ele causa. O Buda ensinou que nossos apegos e desejos de mudar as coisas estão na raiz do nosso descontentamento. Ao afrouxar nosso apego aos nossos desejos, nos abrimos para uma forma mais profunda de felicidade, uma que não depende das circunstâncias sempre mutáveis da vida. Embora antigos, esses ensinamentos orientais ganharam mais destaque no Ocidente no século XX, especialmente por figuras como Alan Watts. Filósofo, escritor e palestrante britânico, Watts sabia traduzir ideologias orientais complexas para uma linguagem acessível ao público ocidental. Em suas palestras e escritos, Watts frequentemente abordava a lei inversa, embora nem sempre usando esse termo específico. Ele comentava a ironia de nossos desejos insaciáveis nos levarem ao erro. Uma de suas observações mais marcantes era que na música e na dança, não importa atingir uma nota ou passo específico, mas sim aproveitar cada momento da melodia ou movimento. Para Watts, a vida não era diferente. Ao buscar sempre um objetivo futuro, perdemos a beleza do presente. Então, o truque taoísta diz: viva o agora e não terá problemas. Esse é o significado do ditado Zen. Quando você está com fome, coma. Quando você está cansado, durma. Quando você anda, ande. Quando você senta, sente. Rinzai, grande mestre da dinastia Tang, disse: na prática budista não se usa esforço. Durma cansado, coma com fome e mova as entranhas. Ignorantes vão rir de mim, mas sábios entenderão. Sua eloquência e perspicácia preencheram uma lacuna entre dois mundos, introduzindo muitos no Ocidente a uma perspectiva que parecia tanto nova quanto profundamente intuitiva. Através de suas palavras, muitos passaram a reconhecer uma verdade que sempre sentiram, mas nunca articularam, que a busca incessante, desprovida de consciência e apreciação, muitas vezes nos afasta de nossos próprios objetivos. Watts não estava só nessa busca. Carl Jung, por exemplo, abordou o eu-sombra e os riscos de reprimir partes da psique. Ao não enfrentarmos desejos e medos internos, damos-lhes poder. Rollo May, psicólogo existencial, destacou a importância de reconciliar desejos com nossa verdadeira natureza para uma existência autêntica. Além disso, o estoicismo, uma antiga filosofia greco-romana, enfatiza o valor de aceitar as coisas que não podemos mudar e focar no cultivo de nossas virtudes internas. Assim, ele expressa a ideia da lei inversa, indicando que a paz interior não vem de conquistas externas, mas da harmonia interna. A abordagem Zen para o desapego. O budismo Zen e a evolução do Mahayana sempre focaram na experiência direta, destacando a importância do momento presente.
No coração do Zen está o conceito de desapego. Mas o que isso realmente significa? O desapego no Zen não significa renunciar ao mundo ou evitar emoções e desejos. É entender que nossos apegos, sejam a ideias, posses, resultados ou autoimagem, podem distorcer nossa percepção e nos prender ao sofrimento. Veja, por exemplo, a arte Zen do arco e flecha. O objetivo do arqueiro não é acertar o alvo. Eles focam na pureza da ação, no puxar do arco e no lançar da flecha. O resultado, acertar o alvo, é quase um subproduto dessa ação pura e sem distrações. O arqueiro não está apegado ao resultado. Nesse estado de espírito não há ansiedade sobre sucesso ou fracasso, não há tensão, há apenas o ato de atirar a flecha. Ensinamentos Zen costumam usar a metáfora do céu e nuvens. Nossa verdadeira natureza, nossa natureza Buda, é comparada ao vasto céu inalterável, enquanto nossos pensamentos, emoções e apegos são como as nuvens transitórias. Ao nos apegarmos a essas nuvens, ofuscamos a clareza do céu. O não apego não é eliminar as nuvens, mas reconhecê-las e não deixá-las dominar nossa visão. Wu Wei, o princípio taoísta da ação sem esforço. Se o Zen é ver claramente pelo não apego, o Wu Wei do taoísmo é viver em harmonia sem esforço. Wu Wei é um conceito fundamental no taoísmo, e sua tradução literal é não ação ou não fazer. Mas isso não significa passividade, e sim agir em sintonia com o fluxo natural, sem esforço desnecessário. Considere a água, símbolo frequente no taoísmo. Ela não tenta fluir, apenas flui. Ao encontrar uma pedra, ela apenas flui ao redor sem empurrar. Com o tempo, esse fluxo persistente pode moldar até as pedras mais duras. Esse é o poder do Wu Wei. Lao Tzu, a figura lendária associada ao texto fundamental do taoísmo, o Tao Te Ching, diz: o Tao nunca faz nada, mas através dele todas as coisas são feitas. Essa é a essência do Wu Wei, estar em alinhamento com o Tao, o caminho natural das coisas, de modo que nossas ações não nascem de conflito ou resistência, mas surgem naturalmente, sem esforço. Isso também pode ser aplicado na vida cotidiana. Pense em um momento em que você tentou forçar uma situação, empurrando agressivamente por um resultado. O resultado provavelmente foi tensão, resistência e talvez até o oposto do que você desejava. Agora lembre-se de um momento em que você agiu com intuição, sem pensar demais, e tudo pareceu se encaixar perfeitamente. Essa sincronicidade, essa harmonia, é o espírito do Wu Wei. A não apego do Zen e o Wu Wei do taoísmo, embora nascidos de tradições diferentes, convergem para uma verdade profunda, que existe uma maneira de estar no mundo, um modo de interação, onde não somos nem escravos de nossos desejos, nem observadores passivos. É um caminho do meio, onde nos envolvemos por inteiro, mas sem os fardos do apego, agindo não por compulsão, mas alinhados a um fluxo mais profundo e harmonioso. Essa sabedoria, antiga e atemporal, serve de guia para quem se sente perdido na vida moderna, lembrando que ações profundas podem nascer da quietude e rendição. À medida que viajamos das antigas filosofias orientais para o mundo ocidental moderno, descobrimos que a psicologia contemporânea tem suas próprias maneiras de refletir sobre a lei inversa. Baseada em pesquisas e evidências, a ciência da mente traz insights sobre as consequências de tentar demais e como isso molda a nossa experiência do mundo. Quase todos, em algum momento, já experimentaram a pressão de uma situação de alto risco ao fazer um discurso público, jogar em uma partida esportiva crucial ou fazer um exame crítico. Nestes momentos,
O peso de nossas próprias expectativas pode ser avassalador, e aqui reside o cerne da ansiedade de desempenho. A ansiedade de desempenho surge do medo de falhar ou ser julgado. A ironia, no entanto, é que esse medo muitas vezes intensifica o resultado que estamos tentando evitar. Quando estamos muito focados em desempenhar perfeitamente, desviamos recursos cognitivos valiosos da tarefa em questão. Nossas mentes ficam preocupadas com possíveis erros ou julgamentos negativos, o que pode interromper nossa concentração e fluxo. Estudos mostraram que altos níveis de ansiedade podem estreitar nossa atenção, tornando-nos hiperconscientes de nossas ações e do ambiente ao nosso redor. Apesar de parecer benéfica, essa consciência elevada frequentemente causa superanálise, chamada de paralisia por análise. Por exemplo, um pianista muito focado em cada tecla pode errar mais do que se estivesse imerso no fluxo da melodia. Ao tentar controlar demais nosso desempenho, acabamos reduzindo a eficiência e aumentando os erros. É uma profecia autorrealizável. O medo de errar aumenta a chance de erro. O paradoxo da escolha. Abundância como uma espada de dois gumes. Hoje, frequentemente associamos mais opções a mais liberdade e satisfação. Supermercados ostentam corredores cheios de inúmeras variações de um único produto. Serviços de streaming oferecem milhares de programas ao nosso alcance. E aplicativos de namoro apresentam uma infinidade de parceiros em potencial. Mas essa abundância realmente serve ao nosso bem-estar? Entre no paradoxo da escolha, um termo popularizado pelo psicólogo Barry Schwartz. Seu trabalho inovador sugere que, embora ter escolhas seja essencial para a autonomia e satisfação, uma superabundância pode levar ao oposto. Com muitas opções, a tomada de decisões se torna assustadora. Cada escolha carrega o peso do potencial arrependimento, fazendo-nos questionar se estamos tomando a melhor decisão. O excesso de opções pode causar paralisia de análise, deixando as pessoas sobrecarregadas e com dificuldade para escolher. Mesmo após escolher, muitas opções podem causar insatisfação. Tendemos a comparar nossas escolhas com as opções rejeitadas, questionando se perdemos algo melhor. Essa dúvida constante prejudica a satisfação da decisão, causando fear of missing out e medo de perder algo. Num mundo cheio de escolhas, nossa responsabilidade pessoal pelas decisões aumenta. Com poucas opções, é mais fácil culpar fatores externos pela insatisfação. Mas com inúmeras alternativas, a responsabilidade de fazer a escolha certa recai diretamente sobre nossos ombros, ampliando sentimentos de arrependimento ou autoculpa quando os resultados não são como esperados. Com base na sabedoria antiga e na psicologia moderna, observamos a relação entre esforço e rendição, escolha e aceitação. Ansiedade de desempenho e paradoxo da escolha mostram as armadilhas de tentar demais, reforçando a ideia milenar de que, às vezes, menos é mais. Seja navegando em uma situação de alta pressão ou atravessando um mar de opções, um passo atrás medido, um momento de reflexão e a aceitação da simplicidade podem ser as próprias chaves para a clareza e a satisfação. Satisfação. Entrando no século XXI, estamos imersos em um mundo de avanços tecnológicos, comunicação instantânea e uma enxurrada interminável de informações e estímulos. Apesar da conveniência e conectividade inéditas da era moderna, surgem desafios como as pressões de uma cultura sempre ativa. Antigamente, trabalho e vida pessoal tinham fronteiras claras. Ao sair do escritório ou encerrar o turno, a pessoa deixava suas responsabilidades e passava ao tempo pessoal ou familiar. Hoje, com smartphones, smartwatches e laptops sempre à mão, essas fronteiras ficaram indefinidas.
Agora, os e-mails podem chegar às nossas caixas de entrada a qualquer hora. Chefes, clientes ou colegas de outros fusos horários podem esperar respostas imediatas, sem considerar o horário local. As redes sociais nos cutucam o tempo todo, nos levando a ver novidades, atualizações e tendências. Essa conectividade, apesar de empoderadora, tem um lado sombrio. Ela cria expectativa de disponibilidade contínua, gerando culpa ou ansiedade ao nos desconectarmos, mesmo por pouco tempo. O desgaste mental de estar sempre ligado pode causar esgotamento, menor produtividade e sensação constante de sobrecarga. Isso, de muitas maneiras, reflete a lei inversa. Quanto mais nos esforçamos para permanecer conectados, responder instantaneamente e estar omnipresentes, mais exaustos e desengajados nos tornamos. O estresse da vida moderna, além do trabalho e comunicação, o ritmo da vida moderna acelerou quase todos os aspectos. A rapidez das mudanças, a vasta gama de escolhas em todos os domínios e as expectativas sociais de sucesso construíram um labirinto de estressores. Considere a rotina do morador urbano. Anúncios disputando atenção, a cacofonia da cidade, o malabarismo de tarefas e a pressão constante para acompanhar colegas no sucesso, estilo de vida ou lazer. Até nosso lazer, antes um refúgio do cotidiano, hoje costuma ser ocupado por atividades estruturadas e com objetivos. A ideia de apenas ser, sem uma agenda, alvo ou objetivo, está se tornando um luxo raro. A narrativa cultural, particularmente em muitas sociedades ocidentais, equiparou a ocupação com importância. Como você está? É frequentemente respondido com ocupado, como se fosse uma medalha de honra. Mas essa agitação constante, essa necessidade incessante de estar ocupado ou produtivo pode ser contraproducente. Assim como vimos com a ansiedade de desempenho e o paradoxo da escolha, o estresse da vida moderna pode reduzir nosso bem-estar geral, levando à fadiga emocional, diminuição da criatividade e até repercussões na saúde física. As pressões sociais modernas mostram um mundo sobrecarregado. Entender essas pressões é o primeiro passo para mitigar seu impacto. Ao reconhecer as armadilhas da cultura sempre ativa e as tensões da vida contemporânea, podemos fazer escolhas informadas. Pode ser estabelecer limites na comunicação de trabalho, reservar horários para detox digital ou apenas permitir momentos de relaxamento sem agenda. Em um mundo que constantemente exige mais, às vezes o ato mais radical é escolher conscientemente menos, pausar e reconectar com nossos ritmos intrínsecos, reafirmando a verdade atemporal da lei inversa em um contexto moderno. Para entender a profundidade e relevância da lei inversa, é preciso ir além das teorias e do contexto histórico, explorando histórias reais do cotidiano. Essas narrativas, emocionantes e esclarecedoras, ressaltam as implicações práticas desse princípio milenar. Busca da felicidade. Sarah era uma superdotada clássica, sempre buscando notas melhores, salário maior e vida mais luxuosa. No papel, ela era o epítome do sucesso. Apesar de suas conquistas, a satisfação a eludia. Não foi até ela tirar um ano sabático, imergindo-se em uma pequena comunidade em Bali, que ela encontrou o que estava procurando. Ao se imergir em um modo de vida mais simples, sem a necessidade incessante de correr atrás de mais, ela descobriu uma alegria que anteriormente a havia iludido. Ao abandonar sua busca incansável, ela se aproximava mais da verdadeira felicidade. A obsessão de Tom pelo controle.
Tom era um pai dedicado, sempre presente na vida dos filhos. Desde monitorar seus estudos até orquestrar suas atividades extracurriculares, ele acreditava que estava pavimentando o caminho para o sucesso deles. No entanto, à medida que seus filhos cresciam, eles começaram a ressentir-se de seu excesso de envolvimento, ansiando por espaço e autonomia. Quando Tom teve um problema de saúde e precisou se afastar, viu seus filhos prosperarem de formas inesperadas. Eles assumiram responsabilidades, mostraram sua criatividade e, mais importante, sentiram-se empoderados. Quando Tom relaxou o controle, viu-os realmente voar. O apresentador excessivamente preparado. Amanda, experiente executiva de marketing, preparava-se para a apresentação mais importante de sua carreira. Ela se preparou diligentemente ao ponto de obsessão. Cada slide foi escrutinado, cada pergunta potencial antecipada. Porém, naquele dia, sua grande preparação falhou. Sua apresentação soou ensaiada e robótica, sem o carisma e espontaneidade que ela tinha. Em contraste, um colega, Jake, que se preparou adequadamente, mas não obsessivamente, apresentou-se com uma postura relaxada, adaptando-se dinamicamente às reações do público. Sua apresentação não foi perfeita, mas foi autêntica, envolvente e ressoou melhor. A experiência de Amanda mostrou que existe um limite em que mais preparação traz retornos menores e pode até ser prejudicial. O gerente que pensa demais. Neil era um gerente famoso por sua atenção aos detalhes. Mas essa força frequentemente virava fraqueza. Ele superanalisava cada decisão, ponderando todos os possíveis resultados, levando a atrasos e oportunidades perdidas. Em um projeto importante, sua indecisão fez a empresa ser superada por um concorrente. Após o ocorrido, Neil refletiu e decidiu mudar sua abordagem. Ele passou a confiar mais na intuição, gastando menos tempo com análises. O resultado? Decisões ágeis, moral elevado e vários projetos de sucesso. A história dele mostrou que, ao buscar a perfeição, podemos ser nosso maior obstáculo. Essas histórias da vida real lançam luz sobre as inúmeras maneiras como a lei inversa se manifesta em nossas vidas. Seja na busca pela felicidade nos relacionamentos que cultivamos ou nos desafios profissionais que enfrentamos, há um tema recorrente. Às vezes, esforçar-se menos e confiar no processo traz resultados mais ricos e gratificantes. Na delicada dança da vida, saber quando liderar e quando seguir, quando insistir e quando pausar, pode fazer toda a diferença. Ao encerrarmos nossa exploração da lei do inverso, é essencial reservar um momento para a reflexão. No coração do nosso discurso reside uma verdade potente e paradoxal, que desafia nosso entendimento contemporâneo de busca incansável e esforço contínuo. O universo, em sua infinita sabedoria, às vezes oferece as recompensas mais profundas quando afrouxamos nosso controle, abrindo espaço para a espontaneidade, serendipidade e o inesperado. No vasto tapete da história humana, inúmeros filósofos, pensadores e indivíduos comuns se depararam com essa realização. Das filosofias orientais às visões psicológicas atuais, o tema se mantém consistente. Existe um delicado equilíbrio entre ação e inação, entre perseguir e permitir. Muitas vezes, no abraço da rendição, achamos o que buscávamos incansavelmente. Para integrar a essência da lei inversa em nossa vida diária, é crucial ir além do mero entendimento intelectual. Isso requer passos acionáveis, práticas que fundamentam essa sabedoria nas experiências tangíveis do nosso dia a dia.
Aqui estão algumas vias a considerar. Medite por 10 minutos de atenção plena ao começar ou terminar o dia. Foque na respiração, observe os pensamentos sem julgar e cultive consciência do presente. Com o tempo, essa prática ajuda a se desapegar do controle compulsivo e a fluir com os ritmos naturais da vida. 2. Escrever em um diário. Dedique alguns minutos todos os dias ou semanas para escrever reflexivamente em um diário. Algumas sugestões para considerar incluem o que estou segurando com muita força. O que ocorreria se eu aliviasse minha pegada? Ou quando vivi a magia de me render? Essas perguntas podem revelar percepções profundas e mostrar a lei inversa atuando em sua vida. 3. Afirmações diárias. As palavras têm poder. Considere adotar afirmações diárias que ressoem com o ethos da lei inversa. Frases como "eu confio no processo da vida", "libero a necessidade de controlar resultados" ou "ao deixar ir crio espaço para o novo" servem como lembretes que realinham você com essa sabedoria. A vida é uma dança de variáveis, previsíveis ou não, sob ou fora do nosso controle. Embora haja mérito na ambição, na determinação e na ação proposital, há um valor imenso em entender quando recuar, pausar e deixar as correntes da existência nos guiar. Ao percorrermos nossos caminhos, mantenhamos essa sabedoria como âncora. Que saibamos perceber quando o apego excessivo se torna contraproducente, quando perseguir sem parar ofusca o presente e quando se render é a ação mais poderosa. Nesse delicado equilíbrio, vamos descobrir a profunda verdade de que, às vezes, no vasto cosmos da existência, menos realmente é mais. E nesse menos está o vasto reino de infinitas possibilidades.